Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro Café Cultural, com o tema desse ano, Justiça e Espiritualidade. Esse evento é uma realização da ACEDAC, Associação Educere Allan Kardec, com o apoio do Centro Espírita Allan Kardec, da Faculdade de Medicina de Itajubá, da Unimed Itajubá e da Academia Itajubense de Letras. Já informo a todos que não fizeram o seu credenciamento, que no intervalo, por favor, se dirijam às mesas que estão no início aqui da entrada principal para fazer o seu credenciamento, tá bom? Todos que estão aqui presentes, nós agradecemos a presença de todos, em especial a presença da senhora Maria de Lourdes Maia Gonçalves, presidente da Academia Itajubense de Letras. E do embaixador Cassiano Ricardo. Para darmos início ao nosso evento, eu chamo o senhor Gilson, que fará para nós a oração universal do Pai Nosso. Bom dia a todos. Paz e bem para todos. Esta saudação, paz e bem, ela é de São Francisco de Assis, um dos espíritos mais elevados que pisaram este planeta em sua época, né? Continuam grandes homens surgindo e esses homens sempre dão novas diretrizes para a sociedade, de modo que sempre esses rumos novos caminham para o progresso, melhoram as criaturas pelo processo da educação e assim o mundo vai melhorando. Neste momento a gente aprecia um mundo caótico, mas esse caótico do mundo está corretíssimo, faz parte de um processo de regeneração. Nós estamos no meio do processo, mas a finalidade é maravilhosa. Então, pela paz do mundo, nós vamos ficar de pé. E vamos orar aquela prece que Jesus nos ensinou, por isso é chamado de universal. Pai nosso que estás no céu, santificado, venha a nós o vosso reino alto, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Muita paz a todos. Podem sentar. Muita paz a todos. Nós esperamos que tenhamos um dia de aprendizado, de ilustração do nosso conhecimento. Pode sentar, embaixador. Pode sentar dos nossos conhecimentos e hoje a gente quer que todo mundo saia daqui maravilhado, tá? Paz e bem a todos, muita luz e vamos aproveitar esta manhã ou esse dia de conhecimentos novos. Vocês nunca ouviram falar em justiça e espiritualidade. Hoje é o primeiro dia. Convidamos o coral da Academia Itajubense de Letras, sob a regência do maestro Rafael Faria,
que fará para nós o hino nacional brasileiro e a sua apresentação na sequência. Precisa de microfone? Dá para me ouvir? Estava tocando aqui, até errei o hino que vocês viram, né? Vocês já pensaram em cantar no coral? Pessoal afinado? Muito bom. Até me distraí aqui, perdão. Nós vamos apresentar aqui com o coral duas músicas para vocês. E a primeira delas eu queria contar uma pequena historinha. É uma música que se chama Caluda Tamborins. E tem um nome um pouco mais elaborado, que é de como o biltre do demo enredou em sua parlanda a trêfaga na Tércia. Em português bem simples, né? Essa música é uma composição do Mário Lago, e na época que ele fez isso, ele foi convidado a participar de uma Academia Brasileira da Música Popular. E na cabeça dele, academia e popular
na mesma sentença ali, é um negócio que não funcionava bem. Academia dá uma ideia de uma coisa mais elitizada e você põe um popular junto. E aí o que ele fez? Ele fez uma marcha rancho, tem uma versão que é dela, que é um pouquinho sambinha, que é uma música popular, contando uma história popular, que eu vou falar já já, mas com um português extremamente rebuscado. No LP que foi lançada essa música, tinha a letra dela e tinha a tradução da letra de português para português. E a historinha dela é basicamente um sertanejo. O rapaz foi na festa, encontrou a mocinha, os olhares se cruzaram, estava indo tudo bem, chegou um cafajeste, um canalha, o Biltre do Demo, e com a sua lábia levou na tércia dele. Enredou em sua parlanda a trêfaga na tércia. Então essa é a historinha da música. É uma crítica dele essa questão de academia e tal. Como somos um coral de uma academia itajubense de letras, queríamos dizer que não existe esse negócio de academia, elite, não. A academia é aberta a todos, inclusive fica o convite, quem quiser participar das reuniões, terceiro domingo de todo mês, lá no prédio central da Unifei. Temos o coral, apesar de a gente estar com um coral já com um pouquinho de... A gente tem 30 pessoas, hoje estamos aqui com um pouquinho mais da metade. Mas ainda temos algumas vagas, e eu vi aqui que tem gente afinada. Então quem quiser participar, procura a gente depois. Mas vamos ouvir aqui, Caluda Tamborins.
Depois dessa música, a gente enriqueceu muito o nosso vocabulário. Mas é muito interessante, depois vocês procuram, muito curioso. A segunda música que a gente vai fazer, na verdade, é uma composição, são duas músicas, dois afro-sambas de Baden-Powell, Vinícius de Moraes, Consolação e Berimbau. Olho para o céu, tantas estrelas dizem toda a imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você. Meu amor, vou lhe dizer, quero você, com a alegria de um pássaro em busca de outro verão. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós.
A força desse amor nos invadiu. Então veio a certeza de amar você. Gostariam de convidar a senhora Dinamara para fazer a entrega de um presente ao maestro por essa brilhante apresentação nessa manhã. É até difícil fazer isso depois de tanta coisa bonita, né? É uma emoção muito grande. Para continuar esse nosso evento, antes de chamar o nosso palestrante, gostaria de destacar a presença da doutora Amanda Cristina Ladeira Santos, que é presidente da Comissão de Marketing Jurídico da OAB de Itajubá e representando também a 23ª subseção da OAB de Itajubá. Nosso palestrante, doutor professor Marcos Antônio de Olivas, de quem eu tive o privilégio de ser aluna na graduação, fará a nossa apresentação de agora. O professor Marcos Antônio de Olivas é professor universitário e advogado, doutor em Ciências da Linguagem e mestre em Bioética, ambos pela Univas, Universidade Vale do Sapucaí, da cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. É especialista em docência no ensino superior pelo Centro Universitário de Itajubá, FEP. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, em Pouso Alegre. Professor no curso de Direito da Faculdade de Direito Pitágoras, Unopar de Itajubá. Membro efetivo da Academia Itajubense de Letras e da Academia Itajubense de História. Professor. Bom dia a todos. Eu tive, para quem teve na segunda edição do Café Cultural o ano passado, eu tive o prazer de participar. Foi uma experiência inovadora, muito boa, brilhante, conhecimento para mim mesmo. Cada vez que nós somos convidados a falar algo para alguém, a gente acaba enriquecendo muitas vezes mais do que a pessoa que vai nos ouvir, porque nos leva a uma reflexão de qual que será o conteúdo da nossa fala. Primeiramente, eu quero cumprimentar o senhor Gilson e, na sua pessoa, eu estendo esses cumprimentos a todos do Centro Allan Kardec. Cumprimento o meu querido amigo, que eu conheci há pouco, mas como ele mesmo já se titulou, nós já somos amigos há muito tempo, só não sabíamos, Dr. Paulo Frutuoso, né? E que eu já acompanho o trabalho dele, uma pessoa que está fazendo um trabalho fantástico e está nos dando a honra da sua presença aqui. Cumprimento a todos os amigos, os convidados, aquelas pessoas que vieram até aqui nos prestigiar. E nos meus 41 anos de magistério, eu, até hoje, toda vez que eu vou entrar numa sala de aula, eu peço para que o Divino Espírito Santo me ilumine e que tudo aquilo que eu fale numa sala de aula seja alimento para melhorar pessoas. Então, cada vez que eu sou convidado para ir num lugar, eu busco para dentro de mim mesmo uma reflexão de o que eu posso levar para as pessoas no sentido de que a gente possa fazer uma reavaliação dos nossos atos, um autoconhecimento e espero que com a minha fala alguma coisa fique para vocês em termos de enriquecimento, não só de conhecimento, mas também de uma espiritualidade. Foi me trazer esse tema
É um tema sensível, é um tema profundo, e eu já estou antecipando. Eu montei uma fala para vocês, que não é uma fala que vai trazer respostas, não é uma fala que eu vou aprofundar em determinados temas. Então, eu vou fazer um panorama geral, pensando para vocês algumas colocações da justiça e espiritualidade. E vem uma primeira pergunta. Afinal, o que é justiça? Né? Aristóteles, que nos traz a ética das virtudes, e a virtude se encontra no justo meio, ele fala que se a mãe das virtudes é a prudência, a justiça é a soberana. Então, a partir daqui, nós vamos aprofundar um pouquinho na história para que a gente se posicione dessa evolução da humanidade com relação ao termo justiça. Tá? Quando nós pegamos lá nos primórdios, os homens primitivos, eles descobrem a fraternidade de forma natural. Os homens primitivos percebem que é na sua vivência e que é no outro, e que é no entrelaçamento do esforço, da contribuição e da cooperação que eles vão conseguir sobreviver. Eles estavam no mundo desconhecido, no mundo de predadores, no mundo inóspito, que eles tinham que sobreviver, e eles encontram o primeiro néctar da vida, que é a convivência com o outro. E eles ali se unem em pequenos grupos, e eles se entrelaçam relações fraternas de irmandade, de cooperação, e eles buscam juntos o bem comum. Este é o homem que hoje chamamos de primitivo, mas que começa, da forma correta, a trabalhar, mesmo que inconscientemente, a sua espiritualidade. A espiritualidade está quando você para e descobre que a maior riqueza que você tem no mundo é o outro. Essa é a primeira reflexão de hoje. Descobrir que a maior riqueza está no outro, não em nós mesmos. E tratando-se de justiça, lá no primitivo, ou um pouco mais da antiguidade, a justiça era uma justiça de retribuição. Bateu, levou. Fez, serás punido na mesma proporção. E eu trago para vocês o êxodo, né? Mas se houver dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Tu terás o castigo na medida do teu mal. E isso, o imperador babilônico Hammurabi nos traz também, e essa lei, chamada Lei de Talião, olho por olho, dente por dente, ela foi então colocada durante muito tempo para a humanidade. Para vocês terem uma ideia, o próprio Hammurabi, no seu código, são 280 artigos, o código de Hammurabi, aquela foto do lado, é o código de Hammurabi, é uma estela, é uma pedra de diorito, escrito na vertical, em escrita cuneiforme, 280 artigos, é considerado o código mais antigo do mundo porque ele é completo e ele é maravilhoso, ele fala inclusive de direito do consumidor, né? E ele traz nessa estela uma das coisas que ele fala, que se uma pessoa contrata um construtor para construir a tua casa e depois da casa pronta, a casa cair e matar o seu filho, então o filho do construtor será morto. Olho por olho, dente por dente. Arrancou um olho, terás um olho arrancado. E essa foi a justiça da retribuição, que não é a nossa reflexão aqui. A nossa reflexão ela vai além. Para podermos entender a nossa construção do Ocidente, nós somos, toda a nossa construção civilizatória, ela veio da tradição judaico-cristã, ela veio da Pérsia e ela veio de Roma. Da tradição judaico-cristã nós trouxemos a fé, da filosofia grega trouxemos a nossa interação com a natureza, e no Império Romano nós trouxemos o poder da autoridade. Então, esse é o tripé
onde está alicerçada toda a cultura do Ocidente. Sempre, quando eu vou trabalhar em filosofia do direito com os meus alunos, e a filosofia do direito, ela é uma das disciplinas chamadas propedêuticas, que acontecem nos 2 primeiros períodos, que são disciplinas de formação e não de informação. E a filosofia do direito, então, ela é uma parte do direito onde questionamos justamente a justiça, sua aplicabilidade e a concepção de justiça no decorrer da história da humanidade. Então, sempre, não sou eu que utilizo, todos os cursos de direito no mundo todo, ele utiliza uma tragédia grega de Sófocles chamada Antígona. Apesar de ser uma obra ficcional, ela nos leva a uma reflexão. Antígona, ela veio de uma tragédia grega dividida em 2 partes, que é o Édipo Rei e Antígona. E eu vou pegar só, evidentemente, uma síntese da segunda parte para começarmos a nossa reflexão. O rei Édipo, quando descobre que tinha desposado Jocasta, a própria mãe, tinha matado o próprio pai Laio, e com Jocasta ele teve 4 filhos, ele se cega, fura os próprios olhos e se exila. Antígona, filha amada, se exila junto para cuidar do pai. Nisso, Creonte assume inteiramente, que é o tio, o trono, e Polínices e Etéocles, os 2 filhos de Édipo, travam uma batalha pelo trono. Etéocles, amparado por Creonte. Durante a batalha, Polínices e Creonte se ferem mortalmente e ambos vêm a morrer. Creonte, então, baixa um decreto. Darei todas as honrarias de sepultamento a Etéocles, mas Polínices está proibido de ser sepultado. Quem enterrar Polínices terá a morte. Naquela época, o sepultamento era passagem, fazer todo o ritual mortuário, colocar as medalhas nos olhos do morto para que ele pagasse o barqueiro no rio da morte, e aquele que não era sepultado ficava vagando, perdido no isolamento eterno. Antígona, ao saber disso, e pelo amor que tinha pelo irmão, vem, na calada da noite, e enterra Polínices. Creonte, ao saber, chama Antígona à sua frente e fala para ela: quem és tu para desrespeitar um decreto meu, um decreto do rei? E ela usa essas palavras para ele. Tá? O rei proíbe o sepultamento do irmão, mas Antígona desrespeita a lei, alegando: acima da ordem positiva do rei, deriva certas leis não escritas, imutáveis, que não são de hoje nem de ontem, têm existência eterna, e ninguém sabe quando nasceram. Essa tragédia de Sófocles, ela inaugura uma discussão de uma lei que está além do direito positivo dos homens, que está além dos decretos humanos. E aí, a gente levanta alguns questionamentos. Que normas serão essas a que Antígona prefere submeter-se mesmo sob ameaça de morte iminente? Prefere morrer do que desrespeitá-las. Onde se encontram essas leis? Como podemos descobri-las? Qual a força que ela desempenha em relação ao comportamento humano e em relação à norma editada pelas autoridades? E aí, nós começamos a nossa reflexão, justiça e espiritualidade, falando justamente das leis. E nós chegamos no direito natural. O direito natural é um direito inerente a qualquer ser humano. Eu lanço um desafio. Como imperador na história da Terra, por mais poderoso que seja, que decretou, a partir de hoje, darei a todos o direito à vida. A partir de hoje, darei a todos o direito à liberdade. A partir de hoje, darei a todos o direito à dignidade. Não são decretos. São valores intrínsecos nascidos na própria humanidade. São valores que se colocam dentro do próprio ser humano e que não cabe ali numa lei positiva.
a nenhuma lei dos homens cerceá-la, proibi-la ou vilipendiá-la. Essas leis são eternas, porque elas são atemporais, elas são para todo o tempo. Essas leis são imutáveis, porque elas não se modificam, e essas leis são universais. Elas são aplicadas a todo o mundo, a qualquer canto do mundo. Martin Luther King: a injustiça praticada em qualquer canto do mundo é uma afronta à justiça ao mundo todo. Essa lei se encontra ali. É o direito natural inerente aos homens. Eu trouxe alguns filósofos que tratam sobre o direito natural. Sócrates: as coisas não são justas porque os deuses querem, mas os deuses as querem porque são justas. Aristóteles, ele dividia o justo natural, que são as leis da natureza, e o justo legal, que é a convenção dos homens. Os estoicos, a lei da natureza é idêntica à lei da razão. Cícero na República, olha a fala de Cícero, o imperador. Há uma lei verdadeira, norma racional, conforme a natureza, inscrita em todos os corações, constante e eterna. A mesma em Roma e a mesma em Atenas. Tem Deus por autor. Não pode, por isso, ser revogada, nem pelo Senado, nem pelo povo. E o homem não o pode violar sem negar a si mesmo e a sua natureza e receber o maior castigo. O imperador romano, reconhecendo que existem leis eternas, que estão acima de autoridades. E nós vimos lá atrás que herdamos da fé do São judaico-cristã a fé, herdamos da Grécia a natureza, mas herdamos de Roma a autoridade. E o próprio imperador romano se coloca abaixo de uma autoridade maior. Continuando. O Pliniano, um jurisconsulto plebeu: justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito. Montesquieu, que fez os espíritos das leis, a bipartição dos poderes, que dividiu os poderes estatais para que não houvesse a tirania. Leis são relações necessárias que decorrem da natureza das coisas. Antes que houvessem leis, existiam relações de justiça possíveis. Voltamos ao homem primitivo. Não existiam leis, mas eles tinham relações do justo entre eles, baseada no bem da coletividade. Esta lei natural de justiça é a razão humana enquanto governa todos os povos da terra. Santo Agostinho: a verdadeira justiça reside na cidade de Deus e na lei eterna, enquanto as leis humanas, embora necessárias para a ordem social, são tentativas de aplicar a justiça na vida terrena, mas são falíveis e limitadas, e por isso devem se aproximar da justiça divina para serem consideradas válidas. Elas devem se aproximar do direito natural. E por mais que tentemos, não iremos conseguir, porque somos seres imperfeitos e falíveis, mas isso não impede que possamos evoluir. Santo Tomás de Aquino: a justiça é uma virtude que envolve dar a cada um que é devido, buscando a igualdade e a harmonia nas relações humanas e com Deus. Nós chegamos durante um período da Idade Média, 1300 anos, uma hegemonia da Igreja Católica, onde ela trazia essa ética verticalizada de Deus e os homens. Entretanto, a humanidade evolui, a humanidade segue teu curso, e uma das coisas interessantes para nós entendermos é nós trabalharmos também o conceito de evolução. Nem sempre a evolução é melhora, né, doutor? O câncer evolui e não melhora. Evolução é mudança. E essa mudança vai depender de que tipo de mudança você está trazendo para si e a humanidade está trazendo para si. E eu trago 3 movimentos que foram cruciais para uma mudança de mentalidade, de autoridade, de fé, de natureza. O Renascimento, o resgate das tradições gregas, o Iluminismo e a Revolução Científica. Aqui há
um afastamento do teocentrismo, Deus é o centro de tudo, e uma proximidade ao antropocentrismo, o homem é o centro de tudo. As discussões agora não são mais discussões eternas, imutáveis, além da nossa compreensão e da nossa transcendência. As discussões agora são voltadas do homem para o próprio homem, e ele colocando a razão em detrimento da fé e se colocando numa situação que ele se torna poderoso. Ele se atém a um poder, ele traz um poder para si imensurável, e nesse distanciamento, se antes nós tínhamos uma moral essencialista, baseada nas tradições religiosas e na filosofia grega das virtudes, aqui é um afastamento para a moral individualista. Nasce aqui o humanismo. O homem traz para si, então, um livre-arbítrio, mas não o livre-arbítrio direcionado, orientado por um direito natural, mas um livre-arbítrio de que tudo me é possível. E nós mesmos sabemos, com São Paulo apóstolo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E nesse afastamento do homem, e aqui eu não quero ser pessimista, vamos ser realistas, trouxeram muitos avanços. A humanidade, gente, ela não é má. A humanidade, ela está confusa. A humanidade precisa de direcionamento. O Renascimento trouxe relações prósperas à humanidade. Trouxe conhecimentos que saem muitas vezes do engessamento e leva a pessoa a pensar a mais. A revolução científica, quanta coisa boa. Uma própria tecnologia bem aplicada. Quantos remédios, quantas pestes que deixaram de existir, quantas mortes. Eu não estou falando mal, mas eu estou falando de direcionamentos que ocorreram e que hoje nós trabalhamos com esses dois mundos. Que as pessoas... Nós temos que colocar uma coisa na cabeça, não existem instituições, existem pessoas. Governo nenhum faz mal a ninguém, o governo em si. Os gestores, sim. Empresa nenhuma faz mal a nenhum funcionário, os gestores, sim. Dê uma boa gestão, uma gestão humanizada para alguém numa empresa, você verá mudanças maravilhosas. Dê uma empresa na mão do gestor desumano, egoísta, e você verá o inferno que irá acontecer naquela empresa. Existem pessoas. E dentro desse distanciamento, dentro dessa moral individualista, o homem começou a se perder. E quando nós trabalhamos em termos de justiça, nós chegamos nos direitos humanos. E a gente traz 3 movimentos que nós chamamos de dimensões de direitos humanos, que foram, aos poucos, sendo colocados para a humanidade. E nós temos, no primeiro momento, a Revolução Francesa, 1789, onde a Revolução Francesa nos trabalha o ideal de liberdade, que é tirar o absolutismo do rei, e nós temos a célebre frase de Luís XIV, o Estado sou eu, e nós trazemos a liberdade para as pessoas, a não intervenção do Estado dentro do indivíduo. O indivíduo tem liberdade de escolha, ele tem liberdade de ir e vir, ele tem liberdade de propriedade, ele tem liberdade de fazer a sua vida o que ele bem quiser, sem que o Estado faça intervenção sobre ele. E ali tivemos ganhos civis, tivemos ganhos políticos, ali houve uma mudança, ali nasce o que nós chamamos de Estado moderno, o Estado do direito. O que é o Estado do direito? As leis dos homens passam a imperar como instrumento de controle social para a humanidade. No segundo momento, nós temos a Revolução Industrial. E na Revolução Industrial começa a haver o quê? Uma desigualdade, uma luta de classes. Pessoas sendo colocadas no meio de trabalho como máquinas, sem nenhum respeito à dignidade humana. E aí o próprio povo faz o quê? Aquele mesmo Estado da Revolução Francesa, que ele pega e fala, não se intrometa na minha vida, ele começa a clamar para o Estado, nos ajude, crie leis para nós, para que nos traga a igualdade.
E a partir dali, então, nascem os direitos sociais. O direito à educação, o direito à saúde, as relações de trabalho começam a ser normatizadas. Nós começamos a ter aqui avanços, CLT, a jornada de trabalho de 8 horas, 44 horas semanais, repouso remunerado, férias, e foram ganhos importantes para a humanidade. Eu não estou aqui para trazer desesperança. Eu vou fazer sempre esse paralelo, que quando as coisas acontecem de uma forma, de um olhar, que o que eu tenho de mais importante é o outro, e que o que importa para nós é o entrelaçamento do esforço da cooperação coletiva, as coisas acontecem de uma forma boa. Porém, dentro dessa... Porque aí o que acontece? Se na primeira é o direito negativo, que o que é o direito negativo? A não intervenção do Estado, aqui nós damos o nome de direito positivo. A intervenção do Estado na vida dos homens. E esse direito positivo é uma corrente de pensamento filosófico criada no século XIX e XX na França, que consiste em dizer que o único conhecimento verdadeiro é o científico. E talvez a partir daqui a gente começa a confundir. No viés jurídico, o positivismo defende que o direito é apenas aquilo que está positivado. O direito do homem é somente aquele que o Estado coloca para nós. Falível, mutável, ou seja, devido e sacramentado, formalizado em lei. Hans Kelsen, o principal pensador dessa corrente, ele entendia que somente o direito posto por seres humanos é direito positivo. Não havendo normas justas ou injustas, mas válidas ou inválidas. Sócrates preferiu morrer tomando cicuta do que renunciar àquilo que ele acreditava. Mas ele deixou bem claro para nós: as leis estão ali, respeite as leis, elas foram colocadas para a sociedade, mas busque mecanismos para acabar com elas. Então, o que eu falo? Eu falo para os alunos: nós devemos reconhecer a legitimidade de uma lei, nós devemos reconhecer que ela realmente foi posta para a sociedade, mas nós temos que trazer para nós mesmos a validação moral das leis. Não é à toa que falamos determinada lei é legal, mas ela não é moral. Quantas leis temos no Brasil e quantas pessoas que usufruem das benesses do Estado numa desigualdade social gritante porque utilizam o dinheiro público numa imoralidade tremenda, e quando o povo fala alguma coisa, eles simplesmente, sem a mínima vergonha, falam: eu não estou fazendo nada errado, é tudo legal. Por quê? Porque é o direito positivo. Ele não quer saber se a lei é justa ou não, ele quer saber se ela é válida ou não, no sentido de legitimidade. E isso trouxe para o homem, e até hoje está aqui dentro desse direito positivo, essa colocação que as pessoas muitas vezes elas não têm a compreensão interior que, independentemente da lei ser legítima, ele não deveria aceitá-la. Eu fico imaginando, dentro de um Congresso Nacional, determinadas leis que vemos, que traz benesses para uma minoria que não precisa. Será que esses homens, quando estavam votando, não trouxeram para si a reflexão? Precisa disso? Tem necessidade disso? Aquela pessoa precisa de um auxílio paletó? Ela precisa de um auxílio moradia? Com o que ganha? Será que não teve ninguém ali para levantar essa voz e buscar a validade moral dessas normas antes de legitimá-las? Será que o próprio ator que recebe os benefícios dessa lei não era para ele mesmo se envergonhar e refusá-la? E falar: não, eu não aceito. Isso é uma desigualdade. Isso não pode acontecer. Mas não. Aceitam. Legitimam. Porém, na nossa construção histórica, nós trazemos a globalização. E ela é marcada
pelas atrocidades do pós-guerra. De repente, o mundo, a ver a atrocidade do pós-guerra, ao ver que a divindade humana foi jogada no ralo, ao ver que a vida humana perdeu qualquer valor, se assusta. E aqui eles começam a buscar um novo ideal de direito, que é o da fraternidade. E aqui a gente se atém. Porque o ideal da liberdade e o ideal da igualdade, uma canetada estatal resolve. Mas o ideal de fraternidade não está na caneta, mas está no coração dos homens. E aqui eu trago de novo a reflexão: justiça e espiritualidade. A fraternidade depende de nós, seres humanos, e não do Estado. Mas aí tivemos avanços interessantes. Por quê? Os julgamentos de Nuremberg, realizados logo após a Segunda Guerra Mundial, para julgar os crimes dos nazistas, não puderam se basear exclusivamente no modelo do positivismo. Eles perceberam que ali fugiam, a própria lei não dava o amparo necessário. Então o que acontece? Foi gerando um fortalecimento da corrente justnaturalista do direito natural. Aqui eles começam a entender que eles teriam que buscar uma ética universal, eles teriam que começar a olhar para dentro de si mesmo e eles teriam que fazer mudanças dentro da humanidade. Então, nós temos a criação da ONU em 45 e a Declaração Universal dos Direitos do Homem em 48, que aí sim vai trazer para nós uma ética universal que fosse aplicada a todas as comunidades internacionais. E leiam o artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com o espírito de fraternidade. O que acontece? Essa declaração ela teve influência fortíssima no nosso país, a partir da redemocratização com a Constituição de 1988. Constituição intitulada Constituição Cidadã, onde, para evitarmos polarizações ideológicas, ela traz na própria Constituição que a nossa sociedade é uma sociedade liberal e social. Não existe direita e esquerda. Existem os dois dentro da nossa própria Constituição, que tem que ser dialogada o tempo todo. E eu trago outra reflexão. Muitas das discussões que existem hoje são ideológicas, não são espirituais. E a partir do momento que a pessoa se fecha para defender um lado, ela se cega para o outro. E é no diálogo que nós construímos sempre uma comunidade melhor. Vejam, eu trouxe para vocês o preâmbulo da nossa Constituição, que eu até lanço o desafio. Eu tenho certeza que tem gente aqui que acho que nunca leu. Então preste atenção. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício de direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica de controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Gente, sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, sob a proteção de Deus. Que é coisa mais justnatural que isso. Antígona nos falando das leis não escritas, imutáveis e eternas, que estão além de nós. Vejam o objetivo na nossa Constituição. O artigo 3º da Constituição estabelece os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos,
sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Mas esses objetivos estão sendo alcançados quando nós, friamente, de forma racional, olhamos para o nosso país. A nossa Constituição obteve sucesso ou não? E olha que a nossa Constituição, ela é chamada de Constituição diligente. O que é diligente? Ela persegue a cada dia o ideal do social, o ideal da fraternidade. E aí eu pergunto, onde está o erro? O que está acontecendo na nossa sociedade? Que não é isso que a gente vê. A gente vê o valor da vida sendo jogado ao lixo, porque o marginal chega e te mata por um celular. E se você não tiver um celular, ele te mata de raiva por você não ter. Você se torna refém na tua própria casa, a desigualdade aumentando cada vez mais, a pobreza virou projeto. Neste mundo parece que os nossos governantes andam confusos, andam perdidos. Eu não estou falando de agora ou de além. Eu estou falando de um longo tempo desse país. Eu estou falando de um longo tempo desse país que o grande golpe que o Brasil teve foi da proclamação da República. Quando acabam com o império e tomam o poder as oligarquias, e eles trazem para si uma administração patrimonialista, onde eles apropriam do Estado e não saíram mais dela. Se nós formos pegar no próprio Congresso nossos próprios políticos, nós vamos achar descendentes da família da Primeira República que estão ali no poder. Mas nosso país é democrático e a democracia está na renovação, na alternância de poderes. Onde foi que erramos? Onde que estamos errando? Olha o que Platão fala. A cidade é o espelho do homem, pois o que vemos nela não é senão uma reprodução aumentada da alma humana. Por isso, uma cidade ideal, e no homem bom, encontraremos a virtude da justiça, que é exatamente o que falta na cidade imperfeita ou no homem mau. A cidade perfeita é feita de homens bons. E o que nós temos? O que está acontecendo com a nossa humanidade? Será que a humanidade está passando por um fracasso espiritual? Veja, a decadência espiritual no nosso tempo pode ser identificada em 3 instâncias relativas ao modo de vida do ser humano na sua interação com o meio ambiente, com o próximo e consigo mesmo. O avanço tecnológico e a exploração desenfreada dos recursos naturais, o desmatamento, a poluição e as mudanças climáticas evidenciam um distanciamento da natureza e uma falta de cuidado com o planeta que compartilhamos. A tecnologia, embora traga benefícios, também pode levar ao isolamento social, à superficialidade das relações e à perda de habilidades de interação humana. Veja, não existem instituições, existem pessoas. Hoje, com a tecnologia, produzimos grãos para alimentar 10 bilhões de pessoas no mundo. Nós somos 8. Puxa, que legal. Está tendo sobe aqui. Não, está tendo falta. Grande parte da população não tem o que comer, porque existe uma ganância. E a ganância é do querer cada vez mais. Os grandes laboratórios, Dr. Paulo, criam remédios bons, remédios que curam, mas não os colocam no mercado para que eles valorizem. Não pegam parte desse remédio e não mandam para lugares que precisam, que tem gente morrendo. Veja a confusão no humano, onde ele desenvolve o lado intelectual
e ele consegue avanços significativos de melhora da humanidade. Mas o coração não fala isso. Com o humanismo, nós ganhamos a nossa liberdade, nós ganhamos o livre-arbítrio, mas também no afastamento do teocentrismo, no afastamento das virtudes, nós nos afastamos do ser humano. A gente produz alimentos, mas não foi conjugado no nosso coração o verbo compartilhar. Não trabalhamos a partir. Com o próximo. A violência, a desigualdade social, a intolerância e a falta de empatia são sintomas de uma crise nas relações humanas, onde o outro é frequentemente visto como um obstáculo ou ameaça, em vez de um semelhante. O hedonismo e a cultura do consumo, onde a busca da felicidade está relacionada à aquisição de bens e lazeres, criam um vazio existencial e uma dependência de estímulos externos. Quando essa busca se torna o único referencial para todas as nossas ações, o desejo da felicidade é reduzido a uma perspectiva de nível físico, material, sensorial. E a felicidade é muito mais que isso. Ou muito pelo contrário, o bem material não te faz feliz. O que faz feliz é justamente o interior. O homem rico constrói na tua casa um campo de futebol. Esse campo de futebol só terá sentido e significado se ali ele reuniu os amigos para partilhar daquele campo de futebol, para divertir, para conversar, para interar. Vejam como que os bens materiais, sem a participação humana, de nada valem. A nossa maior riqueza na humanidade está no outro. E quando percebemos isso, começamos a ser felizes. A virtude não está em si, mas a virtude está no outro. Relação consigo mesmo. O individualismo exacerbado, o consumismo e a busca incessante por prazeres materiais e a perda de sentido na vida são indicadores de uma crise espiritual que afeta a saúde mental e emocional das pessoas. A perda dos valores e a falta de referenciais éticos e morais sólidos, a relativização da verdade e a ausência do sentido na vida que gera um sentimento de vazio e desesperança. Quais são nossos referenciais hoje? O Oruan, filho do chefe do tráfico, que é colocado solto e é recebido na sua comunidade como herói? Os nossos influencers que geram conteúdos? E olha que interessante, a gente, para gerar uma reflexão, são anos de estudo, eles geram conteúdo todo dia. Eles têm uma capacidade, nós temos hoje na internet os especialistas, nós temos geopolíticos, cientistas políticos, nós temos médicos, nós temos tudo. Mas o pior não é isso. O pior é que a internet como ferramenta, por mais loucura que poste na internet, tem um maluco que apoia. E isso é inacreditável. As pessoas hoje, a tecnologia afastou os próximos. O filho entra no quarto, que não é mais quarto, é toca. Se refugia, os pais nem sabem o que ele está fazendo ali. Eles nem sabem. E tem muitos pais que se acomodam. Por quê? Não está dando trabalho, não está enchendo o saco, deixa ele ali. Deixa. Dali um tempo ele se mata. A incidência de suicídio, as doenças psíquicas, o apelo às drogas, o sextou. A vida do jovem se resumiu no sextou. Ele entra numa euforia, ele fica maluco, ele vai para balada, sexo,
drogas, é uma felicidade efêmera, vazia, que não existe. A segunda-feira para ele é pesada. A segunda-feira traz trauma, depressão. Não existe dias ruins, todos os dias são bons. Como é bom acordar numa segunda-feira e falar: que bom que eu tenho um trabalho, que bom que eu tenho a oportunidade de relacionar com a minha comunidade. Mas eles colocaram tudo no sextou e que agora já trouxe para o quintou. Agora, a partir de quinta-feira, já no primeiro preparo para eles. Daqui a pouquinho vai ser o quartou, o terçou. E o que acontece nessas relações? Um distanciamento. Os jovens vão perdendo o comprometimento e as reais razões da vida. Veja, são coisas que eu estou trazendo que não é nenhuma novidade para ninguém. Eu não estou descobrindo a pólvora. Eu estou apenas utilizando esse espaço para trazer reflexões, porque todas elas vão desaguar na justiça. A virtude soberana na ótica de Aristóteles. E aí entramos no progresso intelectual e no progresso moral. E viram as pessoas e falam: temos que ter mais escolas, temos que colocar mais os alunos em sala de aula. E a primeira pergunta que eu faço: o que é educação? As nossas escolas não educam. 41 anos de magistério me dá autoridade para isso. Nós, professores, passamos para os alunos dados técnicos. Nós passamos informações e não formação. Nossas escolas não formam. Nossas escolas não trabalham princípios. Nossas escolas trabalham ferramentas para que o aluno amanhã possa buscar a sua materialidade, ter um emprego, ter um salário. Eu pergunto: Dr. Paulo, vamos pegar hoje. Vamos pegar o ápice da educação. Fez a graduação, fez a pós-graduação, fez mestrado, fez doutorado, fez o pós-doutorado, fez PhD. Esta pessoa é melhor do que aquele semi-analfabeto, pobrezinho que está naquele campo. Esta pessoa tem mais compaixão. Essa pessoa tem mais humanidade. E eu vou mais além. As grandes crises da humanidade não foram provocadas pelo pequeno, mas pelos grandes. E quando nós instrumentalizamos essas pessoas, sem dar a elas a formação espiritual, a formação moral, da partilha, do altruísmo, da verdade, do olhar ao próximo, nós estamos dando para uma pessoa inadequada uma arma para lesar a humanidade, que numa canetada faz guerras. Nós não podemos. Aí vem a pergunta: temos que abrir umas salas de aula? Nós temos que rever a sala de aula. E aí nós trazemos outra coisa. Luiz Althusser, ele fala dos aparelhos ideológicos do Estado. O que são os aparelhos ideológicos do Estado? Onde se formam as ideologias de uma sociedade? Na família, a célula máter. A primeira, onde você tem os laços fraternos, onde você tem o poder da autoridade. Nós temos as escolas, nós temos as igrejas. São os 3 pilares ideológicos de um Estado, que bem trabalhados, bem trazidos, a gente faz um povo melhor. E eu vou ser sincero, quando temos a ausência do pai, existe a ausência do professor, porque o professor nada consegue. O professor não estaria para educar o filho, mas ele estaria para fortalecer os conceitos morais que o pai passou. Ele estaria para ser um contribuidor naquela educação do filho. Em vez de conjugar no coração a partilha, o altruísmo, a verdade, conjuga no coração ganhar, ganhar, ganhar a qualquer custo. Os jovens hoje, eles estão no fast food. Os jovens hoje, eles não querem comprometimento. O jovem hoje não tem paciência para nada. O jovem hoje, você dá uma lauda para ler e acha muito grande. A gente vê na internet quando uma pessoa coloca um texto um pouco mais longo de reflexão, a pessoa coloca no comentário: vou esperar virar filme.
Não existe. Você olha o jovem está perdido, o jovem está no niilismo. O jovem que tem aquela construção do esforço. O jovem não sabe trabalhar a dor e o sofrimento, não sabe trabalhar o fracasso, que é justamente nele que elevamos a nossa espiritualidade, é justamente na adversidade que crescemos. Mas o jovem não sabe trabalhar com ela. Tem jovem que está querendo o quê? Ser influencer, ter 2 milhões de seguidores e ser monetizado na internet, jogar no tipinho, jogar poker. Ele está buscando atalhos para a vida que não lhe permite um crescimento e uma construção de ser humano, que busca um propósito maior neste mundo. Nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. E nós temos que voltar às nossas origens espirituais. Nós temos que entender que nós somos importantes nesse cosmos. Nós não somos simplesmente uma criação que colocou aqui para dar errado, mas nós somos colocados aqui para dar certo. E aí vem novamente, uma questão interessante, o maestro falando várias vezes aqui do erudito e do popular. O Michel de Montaigne, o lucro dos estudos só se encontra quando com ele nos tornamos melhores e mais sábios. O estudo de nada vale se você não evoluiu como pessoa. O erudito e o popular não existe, sabe por quê? Porque a erudição, quanto mais erudito um homem é, quanto mais ele estuda, ele remonta-se a Sócrates. Porque quanto mais você conhece, mais claro fica a tua ignorância. A pessoa que bota um doutorado na tela, que bota uma vaidade acadêmica ou qualquer outro poder intelectual, não entendeu nada do crescimento humano. Então seria o quê? Quanto mais erudito, mais entendimento do popular eu tenho, mais paciência eu tenho com o outro. Veja como que a coisa funciona. É tão simples. E aí, nas escolas nós temos que buscar trabalhar o amor, compaixão, caridade, a empatia, honestidade, gratidão, fé, esperança. Esperança está faltando no coração dos homens. Um otimismo sincero de dentro para fora, busca de propósitos, para assim a gente conseguir chegar a algum lugar. Para São Tomás de Aquino, a atuação humana está baseada na razão prática, que é exercida quando se busca o bem comum. Daí se originaria a justiça que nasce da relação de bondade entre os homens. Mas é isso que presenciamos. Pois se o agir racional busca o bem comum, não deviam haver disputas. Considerando o sistema atual de justiça, que é quase totalmente composto por procedimentos de jurisdição contenciosa, percebemos que o que impera, na verdade, é o egoísmo, a proteção de interesses individuais. Ocorreu, portanto, a substituição de objetivos de ação racional. Quero trazer algo. Será que o amigo pode acender uma luz aqui para mim? Eu estou tendo dificuldade de leitura aqui, eu botei uma letra muito pequena. Doutor Paulo, seu Gilson, pessoas aqui presentes, Veja para você ver. O Brasil é o país com o maior número de judicialização do mundo. O que é isso? É o número de ações na justiça. Segundo o relatório Justiça em Números de 2024, tendo como ano base 2023, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, no Brasil tem quase 84 milhões de processos em tramitação, distribuídos por 91 tribunais. Ou seja, um processo para cada 3 brasileiros. Isso se dá em decorrência da alta taxa de judicialização. Veja, cadê o diálogo? Cadê as relações humanas?
quantas coisas não seriam resolvidas no dia a dia, num acordo, numa camaradagem. Mas a gente pega, estou falando como advogado, a pessoa fala assim, não, que eu nem quero conversar, eu vou botar na justiça. Eles transferem para o Estado. Gente, o Estado, ele tem que ser motivado. E vamos lá, as normas positivadas colocadas pelo Estado, ela nos garante um mínimo ético exigido numa sociedade. Uma pessoa que respeita as leis é um bom cidadão, mas necessariamente não é um homem bom. Gente, como advogado, tem muitos pais, que eles falam, eu sou um pai maravilhoso, nunca deixei de pagar pensão, sempre paguei a escola do filho. E ele se limita a paternidade a isso, que dê o filho nos ombros, que dê o exemplo, que dê a presença. Nós somos mentores, nós somos responsáveis por esses seres humanos, para que eles tenham uma evolução, para que eles melhorem o mundo. E o que está acontecendo? As pessoas perderam os referenciais de paternidade, de maternidade, de família, de descomprometimento. Tem muitos pais que eles se sentem realizados porque o filho arrumou um bom emprego e tem um bom salário. Mas eles não trazem para si a reflexão se o filho dele é um homem bom, é altruísta, é honesto, é ético, é humano. Então a pessoa coloca que a grande realização de criar um filho é que se ele, de repente, está bem materialmente. Sendo que, na verdade, é nós educarmos nosso filho de dentro para fora, porque o resto depois ele busca, o resto depois ele consegue. Veja como que a coisa funciona. O Estado tenta da sua maneira. Hoje nós temos as câmaras de mediação, a conciliação. É uma tentativa de tentar não só acabar com o litígio, mas também acabar com o conflito entre as pessoas. Mas ainda é muito incipiente. Preste atenção. Hoje, tem legislações que chamamos de legislações especiais. São legislações direcionadas para determinado grupo vulnerável. Nós temos o ECA, de proteção à criança e adolescente, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto do Deficiente Físico. E eu sempre pergunto aos alunos, vocês, tem alguém que anda de ônibus aqui? Você sabe qual que é o banco do ônibus destinado ao idoso? E eles, na mesma hora, é um amarelinho que fica do lado da porta do motorista. Eu falei, pois é. Sabe qual que era o banco destinado para os idosos na minha época? Todos. Nós não precisávamos de bancos para idosos. Idosos, mulheres, pessoas com dificuldade, não levantavam um, levantavam todos para ceder o lugar, porque aquilo era inerente a nós, na nossa compreensão moral. O vizinho nos chamava atenção, o nosso pai agradecia a ele, porque ele era um contribuidor de uma construção moral para o filho. O filho do vizinho é meu filho também. Eu quero ajudar a educá-lo. Veja, então, quando eu vejo o Estado criando legislações especiais, de um lado eu fico feliz, porque ele está tendo uma preocupação com essas pessoas. Mas, de outro lado, me entristece do Estado ter que ter a necessidade de criar leis para que o indivíduo fizesse o mínimo. Isso é totalmente inconsequente. A sociedade brasileira está doente e em estado grave. A decadência da sociedade é moral e espiritual. Alcançamos o progresso científico, mas retrocedemos nos valores morais. Conhecemos os segredos da ciência, mas não discernimos as profundezas do nosso coração. Amealhamos riquezas, mas estamos miseravelmente pobres espiritualmente. Eu quero trazer outros dados, já que é justiça e espiritualidade. Vejam isso. O Brasil, em números proporcionais, tem mais advogados
em relação à população. O Brasil é o país que tem mais advogados em todo o mundo. O Brasil tem um advogado para cada 163 habitantes. O Brasil é o país, e agora é estarrecedor, que tem o maior número de faculdades de direito no mundo inteiro juntos. Se juntarmos 209 nações, elas têm hoje 1.100 faculdades de direito. O Brasil sozinho tem 1.200. A OAB teve que interferir e colocar um exame da ordem para tentar filtrar, porque o estudo ficou mercantilizado. E eu estou falando aqui do direito, mas eu estendo a medicina, eu estendo a qualquer outra faculdade. Aquela vocação, e o que é a vocação? É uma voz que chama, grito da espiritualidade, não existe mais. Eu vou fazer determinada profissão porque ela me é rentável e traz de novo naquela realização material. Eu sou um pai realizado porque o meu filho tirou uma boa faculdade e vai ganhar dinheiro. Mas e ali? E a contribuição para o mundo? Onde que fica? É algo que é inadmissível. E olha só, um país que precisa de muitas leis é um país doente. O Estado, na sua ingerência, na sua incompetência para resolver problemas fraternais, ele faz o quê? Ele cria leis. É igual um pai que, em vez de educar, ele cria castigos. E ele vai aumentando os castigos dos filhos. E aí eu trago outro dado para vocês, estarrecedor. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, desde 5 de outubro de 88 até agora, foram editadas 6.782.000 normas que regem a vida dos cidadãos. E isso representa, em média, 563 normas editadas todos os dias. Mais de 500 novas leis todos os dias. E não sou eu que estou inventando, está aqui. Aí eu pergunto, um Estado que cria tantas leis, ele está transferindo novamente para o direito positivo. Ele está trazendo de novo para o Estado, porque, gente, o Estado não nos dá educação de virtudes. Para chegarmos à virtude, para chegarmos à evolução espiritual, tem dois caminhos. Pelo Estado, através da sanção. O Estado pune. E por meio da punição, eu me torno um homem bom dentro de uma falsidade. É igual aquela história. Num determinado lugar tem um radar que quando você está chegando, você reduz. Por quê? Porque o radar, se você passar acima da velocidade, você vai pagar multa. Amanhã tirou aquele radar, você passa a 120. A pessoa que tem o crescimento espiritual, ela não depende de radares. A partir do momento que ela percebe que é uma comunidade, que tem pessoas, ela já reduz. Porque a preocupação é com o outro. A nossa maior riqueza está no outro. Tem uma parábola da vela que falam que existia uma vela que tinha medo de se acender. Porque ela sabia que quando ela acendesse, ela ia se queimar e ia deixar de existir. Até que ela entendeu que o grande significado da vela era justamente se consumir para iluminar outras velas. Sois vós a luz do mundo. E aqui, eu peguei o Gênesis, e é interessante que quando somos chamados, Dr. Paulo, seu Gilson, que fala que as coisas conversam, e eu fui chamado para vir aqui, e eu escrevi um poema chamado Sexto Dia, e este poema tive a grata surpresa dele ganhar primeiro lugar num concurso internacional. E o que eu fiz? Eu peguei o Gênesis, onde chega no sexto dia que é feito o homem, e eu, dentro das minhas reflexões, eu dei continuidade à Bíblia sobre o que aconteceu com o homem depois do sexto dia. E eu vou lê-lo para vocês. E Deus fez um homem, à sua imagem e semelhança, e deu a ele o domínio sobre a terra e tudo que nela existe, e foi esse o sexto dia. E o homem evoluiu, venceu limites e habitou toda a terra, e dominou todas as criaturas, e descobriu como era grande e limitado o poder que lhe fora confiado.
e fez o homem a máquina, a imagem e semelhança de sua arrogância e vaidade, e deu a ela a primeira das importâncias. E as máquinas se multiplicaram, e foram criadas máquinas que criaram máquinas, e com elas o homem se sentiu invencível, e elas se tornaram essenciais. E de criatura, o homem se julgou o Criador. De amado, passou a ser temido, e cego em sua ambição insana e sem limites, burlou regras, quebrou códigos, ignorou valores. E chegou o tempo em que a máquina perfeita e forte criou um novo homem, à sua imagem e semelhança. Egoísta, frio e insensível, e o transformou na mais vil das criaturas. E o homem, embevecido pela tecnologia, condenou-se a uma existência secundária, indigna, subhumana. E o Criador a tudo observou, atônito e arrependido por ter conferido ao homem tanto poder. Tem uma história que tinha um pai, que era um cientista, que ele estava trabalhando, e o filhinho dele de 6 anos estava do lado, e ele tendo que desenvolver uma teoria, alguma coisa assim, o filhinho ficava importunando. O pai, então, para ocupar o tempo do filho, viu que tinha uma revista do lado com o desenho do mapa mundi. Ele catou aquela folha, cortou, fez um pequeno quebra-cabeça, colocou para o filho e falou assim, aqui ó, monta o mapa mundi para o papai. E pensou assim, até ele montar esse mapa mundi, eu tenho tempo suficiente para trabalhar em paz. Mas ele foi surpreendido quando, passado pouco tempo, o menino chega e fala, papai, eu já montei. E o pai olha assustado e fala, filho, mas como que você montou? Você nunca tinha visto um mapa mundi? Ele falou, sabe o que é, papai? Eu percebi que do outro lado da folha tinha a figura de um homem. E eu não conheço o mundo, mas eu conheço o homem. E eu percebi que ao construir um homem, eu construiria um mundo. A sociedade que se preocupa em construir homens justos e virtuosos terá por recompensa uma sociedade mais justa e igualitária. Busquem primeiro as coisas do alto, o seu reino e a justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Muito obrigado.